Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal História da Psicologia TV. Meu nome é André Morelli e este é mais um vídeo da série História da Psicologia e Educação, hoje com o tema A Epistemologia Genética. Vamos lá? De forma geral, Piaget é conhecido por ser aquele teórico que fala das fases. É verdade que Piaget dividiu o desenvolvimento cognitivo da criança em 4 fases: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Além dessas fases, Piaget também descreve 3 fases do desenvolvimento moral: o estágio pré-moral, o estágio heterônomo e o estágio autônomo. Explicações sobre as fases do desenvolvimento moral e cognitivo, conforme Piaget, podem ser encontradas em vários canais e sites pela internet, além de livros e artigos. Neste vídeo, teremos uma abordagem um pouco diferente. Vamos falar da epistemologia genética, mas sem explicar cada uma das fases. Conforme Piaget, existem 2 aspectos a se considerar no desenvolvimento intelectual da criança. O primeiro é referente aos conteúdos que aprendemos, por exemplo, na escola e na família. Este é o aspecto psicossocial e depende das nossas interações com as coisas e pessoas à nossa volta. Outro aspecto é o da própria inteligência, que é a capacidade de compreender aquilo que se aprende. Este é o chamado aspecto psicológico, que para Piaget tem caráter espontâneo. Vamos a um exemplo. Podemos ensinar a criança que este objeto se chama bola. Podemos também falar para ela que esta é a cor azul, que esta cor é o vermelho e que esta cor é o verde. Podemos também dizer que esta é uma bola azul, que esta é uma bola vermelha e que esta é uma bola verde. Apesar de ser um pouco mais complicado, podemos ensinar para a criança a noção de tamanho, dizendo que alguma coisa é maior do que a outra, como a bola azul é maior do que a bola vermelha. Observe que cores, formatos e a noção de tamanho podem ser ensinados para uma criança porque fazem parte do conhecimento psicossocial. Agora vamos para uma próxima etapa. Escondemos a bola vermelha e apresentamos a bola verde, mostrando que a bola verde tem o mesmo tamanho que a bola azul. Agora vem a pergunta: a bola verde é maior, menor ou tem o mesmo tamanho que a bola vermelha? Por dedução lógica, a resposta é simples. A bola vermelha é menor que a bola verde. A bola vermelha é menor do que todas as bolas. Conforme Piaget, a criança precisa de mais ou menos 7 anos para descobrir leis lógicas desse tipo, pois elas fazem parte do aspecto psicológico, que dependem do desenvolvimento da criança. Ou seja, podemos ensinar as cores, as formas e os tamanhos, mas o raciocínio sobre tudo isso exige um desenvolvimento intelectual da criança. Esse tipo de análise da capacidade lógica e da compreensão da criança a cada momento da vida é uma das contribuições de Piaget para a educação. Ele explica, por exemplo, que a noção de proporção só deveria ser ensinada para crianças com 11 anos ou mais, porque antes disso elas não teriam as condições intelectuais para entender esse conceito, pois ainda não se desenvolveram o suficiente. Vários dos experimentos de Piaget, que são bastante conhecidos, são sobre essas questões de compreensão das leis da lógica, ou seja, as formas e maneiras de raciocínio são noções como quantidade de matéria, conservação da matéria, conservação do peso, classificação por classes, compensação, transitividade, entre vários outros. Em cada caso, Piaget descreve o desenvolvimento da aquisição de cada uma dessas coisas, desde os primórdios até a compreensão completa por parte da criança. Compreensão, conforme Piaget, no sentido não apenas de aprender um resultado de um experimento, mas sim de formar um instrumento intelectual, uma lógica, para a construção de fato de um resultado. Cada uma das fases do desenvolvimento fala também de grupos e tipos de operações e capacidades próprias de cada fase da infância. Mas nem sempre esse conhecimento é, de imediato, linguístico. Para Piaget,
Antes de falar ou conhecer qualquer tipo de simbologia, o bebê também apresenta inteligência. Logo que nasce, a criança sabe o movimento da sucção para poder tomar o leite do seio materno. Ele aplica esse movimento, que utiliza para poder se alimentar, a todo tipo de objeto, como dedos, brinquedos, tecidos, etc. Quando ela aprende o movimento de agarrar, ela aplica isso novamente a tudo o que encontra. Estes movimentos, estes modos de operar, de se comportar, Piaget chamou de esquema. Eles começam desde os mais simples, como os do bebê, e vão ganhando complexidade conforme a criança se desenvolve, como acontece com a fala. Por exemplo, ao aprender sobre a palavra cadeira, a criança utiliza esse esquema para se referir a todas as cadeiras. Todos os exemplos dados até agora se referem a objetos e coisas concretas, que depois se tornam elementos abstratos. Isso acontece porque, para Piaget, o conhecimento não vem nem do sujeito sozinho, nem dos próprios objetos. O conhecimento é resultado da interação de cada um com as coisas e pessoas ao nosso redor. Em outras palavras, a nossa percepção, como o tato, a visão e a audição, nos coloca em contato com as coisas, mas é o raciocínio que proporciona um entendimento sobre estes mesmos objetos. Ou seja, o conhecimento é uma construção, é a ação interiorizada. Vamos a um outro exemplo. Imagine que você pegue 3 bananas para interagir com uma criança. Você dá uma banana para a criança e pergunta: quantas bananas você tem? A resposta, fácil, é uma banana. Na próxima etapa você fala: e se eu te der mais uma banana, com quantas bananas você vai ficar? 2 bananas. E mais uma? 3 bananas. Dessa forma, você está ensinando uma operação, a soma, ensinando que 1 mais 1 mais 1 totaliza 3 bananas. Como vamos saber se a criança aprendeu a fazer a soma? Uma possibilidade é substituir a fruta, no caso a banana, por uma outra, num problema bastante semelhante. Poderíamos dizer à criança: e se forem laranjas? Quantas laranjas você vai ter se eu te der uma laranja, depois mais uma laranja, depois mais uma laranja? Podemos deixar ainda mais avançado, como na pergunta: e se eu te der uma banana e uma laranja, quantas frutas você terá? Se a criança responder corretamente, há uma forte indicação de que ela não apenas sabe resolver o problema com bananas, mas sim que sabe aplicar a operação de soma em todos os casos em que isso for necessário. Ou seja, ela iniciou a formação de uma estrutura e conseguirá aplicar esse aprendizado a uma grande variedade de situações. Uma estrutura é composta de uma série de esquemas integrados, um verdadeiro sistema com leis e propriedades que a criança aplica a vários objetos. A estrutura é formada por esquemas assimiladores. A aprendizagem se dá a partir da aplicação das estruturas que a pessoa já possui, mais o contato com novas coisas, que modificam e aperfeiçoam a estrutura já existente. A aprendizagem é uma série de contatos com novidades e uma contínua transformação das estruturas cognitivas. Quando a pessoa encontra algo que é diferente dos conhecimentos já integrados nas estruturas que já construiu, ela inicia o processo de assimilação, ou seja, é como se absorvesse a novidade para que ela se encaixe de alguma forma naquilo que já sabe. Então, acontece também o processo de acomodação, ou seja, a novidade modifica a estrutura interna da pessoa, que passa a utilizar também este novo conhecimento construído. Este é o processo de equilibração. O equilíbrio anterior é abalado pela novidade e a cognição volta ao equilíbrio por meio da assimilação e acomodação. Vamos ao nosso terceiro e último exemplo. Susana é uma garotinha de 5 anos que, assistindo sua mãe tomar chá, quis saber como se fazia chá. A mãe explicou que precisava ferver a água, colocar a planta, esperar alguns minutos e depois coar que o chá estava pronto. Nessa parte da história, diante do chá, Susana entrou em desequilíbrio e quis saber como fazia.
e voltou ao equilíbrio, assimilando e acomodando o processo de preparo da bebida. Em outro dia, a mãe de Susana falou para a menina se aprontar, pois iriam a um chá de bebê. Logo ela começou a chorar, imaginando uma pobre criança mergulhada em água fervente. Susana aplicou a informação que recebeu, ir ao chá de bebê, ao esquema que já possuía sobre como fazer chá, e precisou aprender algo novo para retornar ao equilíbrio. Estes são exemplos simples. Nos livros de Piaget, você pode encontrar centenas de exemplos e situações. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a epistemologia genética de Piaget? Aproveite que estamos chegando ao fim, curta o vídeo, se inscreva no canal e acione aqui embaixo o sininho de notificações. E fique ligado nas novidades aqui do canal História da Psicologia TV. Obrigado!